Olá, seja bem-vindo ao Zona da Ciência, o canal que te leva para uma viagem incrível pelo mundo do conhecimento. Hoje vamos falar sobre as maravilhas do corpo humano, como o cérebro, o coração e o sistema imunológico funcionam. Você sabia que o cérebro é o órgão mais complexo do corpo humano, capaz de processar milhões de informações por segundo? E que o coração é o músculo mais forte, que bate cerca de 100 mil vezes por dia, bombeando sangue para todo o organismo? E que o sistema imunológico é uma rede de defesa que nos protege de doenças e infecções, reconhecendo e eliminando os invasores. Esses são apenas alguns exemplos do que vamos aprender neste vídeo. Então, se você gosta de ciência e quer saber mais sobre o seu próprio corpo, fique ligado e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as novidades. Vamos começar? O cérebro é o centro de comando do corpo humano, responsável por controlar todas as funções vitais, como a respiração, a circulação, a digestão, a temperatura, os movimentos, os sentidos, as emoções, a memória, o aprendizado, a criatividade e muito mais. O cérebro é formado por cerca de 86 bilhões de neurônios, que são as células nervosas que se comunicam entre si por meio de impulsos elétricos e químicos. Essa comunicação é chamada de sinapse e é essencial para o funcionamento do sistema nervoso. O cérebro é dividido em duas metades, chamadas de hemisférios cerebrais, que se conectam pelo corpo caloso, uma estrutura que permite a troca de informações entre eles. Cada hemisfério é responsável por diferentes funções cognitivas e comportamentais. O hemisfério esquerdo é mais ligado à linguagem, à lógica, à matemática, à análise e ao raciocínio. Já o hemisfério direito é mais ligado à imaginação, à intuição, à arte, à música, à síntese e à emoção. Além dos hemisférios, o cérebro também é dividido em quatro partes principais, chamadas de lobos cerebrais, que são o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital. Cada lobo tem funções específicas, como por exemplo, o lobo frontal é responsável pelo planejamento, pela tomada de decisões, pela personalidade, pelo controle dos impulsos e pela expressão da linguagem. O lobo parietal é responsável pela percepção espacial, pelo reconhecimento de objetos, pelo cálculo e pela escrita. O lobo temporal é responsável pela audição, pela memória, pela compreensão da linguagem e pelo reconhecimento de faces. E o lobo occipital é responsável pela visão, pela interpretação de cores, formas de movimentos. Além dos lobos cerebrais, o cérebro também possui outras estruturas importantes, como o cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio, pela coordenação motora e pela aprendizagem de habilidades motoras. O tronco encefálico, que é responsável pelo controle dos batimentos cardíacos, da pressão arterial, da respiração e de outros reflexos vitais. E o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, pelos instintos, pela motivação e pela memória emocional. O sistema límbico é composto por várias estruturas, como a amígdala, o hipocampo, o hipotálamo e o tálamo. O cérebro é protegido por três camadas de tecido, chamadas de meninges, que são a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Entre as meninges, há um espaço preenchido por um líquido, chamado de líquor ou líquido cefalorraquidiano, que tem a função de amortecer os choques, nutrir e limpar o cérebro. O cérebro também é irrigado por uma rede de vasos sanguíneos, que levam oxigênio e nutrientes para as células nervosas e removem os resíduos metabólicos. O cérebro é um órgão que se adapta e se modifica ao longo da vida, de acordo com as experiências, os estímulos, o aprendizado e o ambiente. Esse fenômeno é chamado de neuroplasticidade e é a base da capacidade de aprendizagem e recuperação do cérebro. A neuroplasticidade permite que o cérebro crie novas conexões entre os neurônios, fortaleça as existentes, reorganize as funções cerebrais e até mesmo gere novos neurônios, em um processo chamado de neurogênese. O cérebro também é influenciado pelo humor, pelo estresse, pelo sono, pela alimentação, pelo exercício físico e por outros fatores que podem afetar o seu desempenho e a sua saúde. Por exemplo, o humor pode alterar a liberação de neurotransmissores, que são as substâncias químicas que transmitem as mensagens entre os neurônios. Alguns neurotransmissores estão relacionados ao bem-estar, como a serotonina, a dopamina, a endorfina e a ocitocina. Esses neurotransmissores podem ser estimulados por atividades prazerosas, como rir, abraçar, meditar, ouvir música, praticar hobbies, etc. Já o estresse pode prejudicar o cérebro, pois aumenta a liberação de hormônios, como a adrenalina e o cortisol, que podem causar inflamação, redução do volume cerebral, perda de memória, depressão, ansiedade e outras doenças neurológicas. O estresse também pode afetar o sistema imunológico, que é o tema do nosso próximo tópico.
Mas antes, queremos saber a sua opinião: o que você faz para cuidar do seu cérebro? Deixe o seu comentário abaixo e compartilhe as suas dicas com a gente. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Vamos continuar? O sistema imunológico é o conjunto de órgãos, tecidos, células e moléculas que defendem o corpo humano de agentes infecciosos, como bactérias, vírus, fungos e parasitas, que podem causar doenças. O sistema imunológico também é responsável por manter o equilíbrio do organismo, eliminando as células anormais, como as células cancerígenas, e evitando as reações autoimunes, que são quando o sistema imunológico ataca as próprias células do corpo por engano. O sistema imunológico é composto por dois tipos de resposta: a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. A resposta imune inata é a primeira linha de defesa do organismo, que atua de forma rápida e genérica contra qualquer tipo de agente infeccioso. A resposta imune inata é formada por barreiras físicas, como a pele e as mucosas, que impedem a entrada dos micro-organismos, e por células e moléculas, como os macrófagos, os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, as células natural killer, as citocinas, as interleucinas, os interferons e o complemento, que reconhecem e destroem os invasores. A resposta imune adaptativa é a segunda linha de defesa do organismo, que atua de forma mais lenta e específica contra cada tipo de agente infeccioso. A resposta imune adaptativa é formada por células e moléculas, como os linfócitos, os anticorpos e as imunoglobulinas, que têm a capacidade de memorizar e reconhecer os antígenos, que são as substâncias que provocam a resposta imune. Os linfócitos são divididos em dois tipos principais: os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B são responsáveis pela resposta imune humoral, que produz os anticorpos que se ligam aos antígenos e os neutralizam. Os linfócitos T são responsáveis pela resposta imunicelular, que ativa outras células do sistema imunológico que atacam diretamente os antígenos ou as células infectadas. O sistema imunológico é um sistema dinâmico, que se adapta e se aprimora ao longo da vida, de acordo com a exposição aos agentes infecciosos. A cada contato com um antígeno, o sistema imunológico produz uma resposta imune primária, que é mais demorada e menos eficiente, mas que gera uma memória imunológica, que é a capacidade de reconhecer e responder mais rapidamente e mais efetivamente ao mesmo antígeno em um contato futuro. Essa resposta imune secundária é a base da imunidade, que é a proteção contra as doenças. A imunidade pode ser natural ou adquirida. A imunidade natural é aquela que já nasce com o indivíduo, seja por fatores genéticos, seja por fatores maternos, como a passagem de anticorpos da mãe para o feto pela placenta ou pelo leite materno. A imunidade adquirida é aquela que se desenvolve ao longo da vida, seja por meio da infecção natural, seja por meio da vacinação. A vacinação é uma forma de estimular o sistema imunológico a produzir uma resposta imune específica contra um determinado agente infeccioso, sem causar a doença. A vacinação é uma das medidas mais importantes e eficazes de prevenção de doenças e de promoção da saúde pública. O sistema imunológico também é influenciado por vários fatores, que podem afetar a sua função e a sua regulação. Alguns desses fatores são: o envelhecimento, que pode reduzir a capacidade de resposta e de memória do sistema imunológico, aumentando o risco de infecções e de doenças crônicas; o estresse, que pode alterar o equilíbrio hormonal e imunológico, diminuindo a resistência às doenças e favorecendo as reações inflamatórias; o sono, que é essencial para a recuperação e a regeneração do sistema imunológico, pois durante o sono ocorre a liberação de substâncias que modulam a resposta imune; a alimentação, que deve ser equilibrada e variada, fornecendo os nutrientes necessários para o funcionamento e a manutenção do sistema imunológico, como as vitaminas, os minerais, os antioxidantes, os ácidos graxos e os aminoácidos; o exercício físico, que deve ser moderado e regular, pois pode estimular a circulação sanguínea e linfática, aumentar a produção e a atividade das células imunológicas, melhorar o humor e reduzir o estresse. O sistema imunológico é um sistema fascinante, que nos protege e nos permite viver em um mundo cheio de desafios e de oportunidades. Mas ele também precisa de cuidados e de atenção, pois pode ser afetado por diversos fatores internos e externos, que podem comprometer a sua eficiência e a sua harmonia. Por isso, é importante conhecer o seu funcionamento, as suas características e as suas necessidades, para poder fortalecê-lo e mantê-lo saudável. E por falar em saúde, você sabe qual é o órgão que é considerado o símbolo da vida e do amor? Sim, estamos falando do coração, o tema do nosso último tópico deste vídeo. Mas antes, queremos saber a sua opinião: o que você faz para cuidar do seu sistema imunológico? Deixe o seu comentário abaixo e compartilhe as suas dicas com a gente.
E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Vamos continuar? O coração é o órgão que bombeia o sangue para todo o corpo, levando oxigênio e nutrientes para as células e removendo os resíduos metabólicos. O coração é um músculo oco, que pesa cerca de 300 gramas e tem o tamanho de um punho fechado. O coração está localizado no centro do tórax, entre os pulmões, e é envolvido por uma membrana chamada de pericárdio, que o protege e o lubrifica. O coração é dividido em 4 cavidades, chamadas de átrios e ventrículos. Os átrios são as câmaras superiores, que recebem o sangue que vem das veias. Os ventrículos são as câmaras inferiores, que bombeiam o sangue para as artérias. O coração também possui 4 válvulas, que são estruturas que impedem o refluxo do sangue entre as cavidades. As válvulas são a válvula tricúspide, que fica entre o átrio direito e o ventrículo direito, a válvula pulmonar, que fica entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, a válvula mitral, que fica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e a válvula aórtica, que fica entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. O coração funciona em um ciclo contínuo, chamado de ciclo cardíaco, que é composto por 2 fases, a sístole e a diástole. A sístole é a fase de contração do coração, que impulsiona o sangue para as artérias. A diástole é a fase de relaxamento do coração, que permite o enchimento das cavidades com o sangue que vem das veias. O ciclo cardíaco é controlado por um sistema elétrico, que gera e conduz os impulsos nervosos que determinam o ritmo e a frequência das batidas do coração. Esse sistema elétrico é formado por um conjunto de células especializadas, chamadas de marcapasso cardíaco, que se localizam no átrio direito, e por um conjunto de fibras condutoras, que se distribuem pelo átrio e pelo ventrículo. O coração é um órgão que se adapta e se modifica ao longo da vida, de acordo com as demandas do organismo e do ambiente. O coração pode aumentar ou diminuir o seu tamanho, o seu volume, a sua força e a sua frequência, de acordo com fatores como a idade, o sexo, a atividade física, o estresse, a alimentação, o sono, o humor, as doenças, os medicamentos, etc. O coração também pode se regenerar e se reparar, em um processo chamado de cardiomiogênese, que é a capacidade de gerar novas células cardíacas, em resposta a lesões ou a estímulos externos. O coração é um órgão que expressa e influencia as emoções, os sentimentos, os pensamentos e as atitudes. O coração é capaz de produzir e liberar hormônios, como a adrenalina, a noradrenalina, a ocitocina e a dopamina, que podem afetar o humor, a motivação, o prazer, o amor, a ansiedade, o medo, a raiva, etc. O coração também é capaz de gerar e transmitir sinais elétricos e magnéticos, que podem se comunicar com o cérebro e com outros órgãos, e até mesmo com outras pessoas, animais e plantas, criando uma sincronia e uma harmonia entre os seres vivos. O coração é um órgão que simboliza e representa a vida e o amor, que são os valores mais importantes e universais da humanidade. O coração é o órgão que nos conecta com nós mesmos, com os outros e com o mundo, que nos inspira e nos motiva a buscar os nossos sonhos e a realizar os nossos propósitos. O coração é o órgão que nos ensina e nos lembra de que a vida é um presente e uma oportunidade, que devemos aproveitar e agradecer a cada momento. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Esperamos que você tenha gostado e aprendido mais sobre as maravilhas do corpo humano, como o cérebro, o coração e o sistema imunológico funcionam. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as novidades. E se você quer saber mais sobre o universo da ciência, assista ao nosso vídeo anterior, Os Segredos da Vida em Marte, o que a NASA descobriu na última missão. Nesse vídeo, você vai descobrir como a NASA conseguiu enviar uma sonda para o planeta vermelho, quais foram as principais descobertas sobre a geologia, o clima e a possível existência de vida em Marte, e quais são os próximos passos para a exploração espacial. Você vai se surpreender com as imagens e os dados que a sonda Perseverance coletou e transmitiu para a Terra, e vai se emocionar com a história e os desafios dessa missão incrível. Não perca esse vídeo, que está imperdível. Muito obrigado por assistir ao Zona da Ciência, o canal que te leva para uma viagem incrível pelo mundo do conhecimento. Até a próxima!